Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição com notícias do governo federal. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou hoje o chamado arcabouço fiscal. A nova regra vai substituir o teto de gastos. Fernando Haddad apresentou o chamado arcabouço fiscal e explicou que a proposta prevê limitar o crescimento dos gastos a 70% da variação da receita primária, baseada nos últimos 12 meses. Além disso, a nova regra fiscal vai estabelecer uma espécie de tolerância, uma variação entre 0,6% a 2,5% ao ano, para a meta do saldo entre o que se arrecada e o que se gasta, sem contar o pagamento de juros da dívida. Essa tolerância vai funcionar nos moldes do que hoje acontece com o sistema de meta da inflação, que tem o centro da meta e as variações para mais e para menos. O objetivo das novas regras é permitir ao governo fazer os gastos considerados prioritários, como saúde, educação e segurança pública, além de possibilitar o aumento dos investimentos públicos e da capacidade produtiva da economia, sem gerar o descontrole das contas públicas. Necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, receita vai crescer uma taxa, a despesa vai crescer uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. Você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior e vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Na avaliação de equipe de Haddad, o ajuste é importante de forma gradual. A previsão é que nesse ano o governo feche com déficit na casa dos 100 bilhões de reais e para 2024 a proposta prevê que o déficit seja zerado, atingindo um saldo positivo em 2025. E olha só, depois de apresentar queda em fevereiro, a inflação do aluguel subiu em março. Mas, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o acumulado em 12 meses registrou o menor patamar em mais de 5 anos. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador usado como base de reajuste em contratos de imóveis, teve variação positiva de 0,05% em março, após recuar 0,06% na apuração mensal anterior. Com isso, o IGPM acumula alta de 0,17% em 12 meses. De acordo com a FGV, esse é o menor patamar desde fevereiro de 2018, quando o indicador apresentava queda de 0,42%. O IGPM calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Nesse período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, que corresponde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, caiu 0,12% em março, após queda de 0,20% em fevereiro. Já o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, que tem peso de 30% no índice geral, intensificou a alta para 0,66% em março, depois de subir 0,38% no mês anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção teve alta de 0,18% no período e de 0,21% antes. E mais um alerta para o bolso do consumidor. A variação nos preços de produtos para a Páscoa ultrapassou os 300%. O levantamento foi feito pelo Procon em diversos estados. As maiores diferenças de preços entre os estabelecimentos foram do ovo de Páscoa. Um chocolate de 215 gramas da mesma marca custava R$ 36,00 em um local e em outro estava à venda por R$ 155,00, valor 320% maior.
O Procon de São Paulo calculou o preço médio do quilo dos ovos de chocolate, tomando como base o valor médio dos itens pesquisados, e o custo médio ficou em R$ 362 o quilo. Essa informação deve facilitar a comparação e ajudar o consumidor a escolher as opções mais baratas. Na comparação entre os produtos comuns na pesquisa deste ano e na de 2022, foram observados, em média, acréscimos de 37,77% nos preços médios dos ovos de Páscoa. Como referência, o órgão usou o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, no período de março de 2022 a fevereiro de 2023, que registrou variação de 6,71%. A pesquisa sobre os produtos que compõem a cesta da Associação Paulista de Supermercados concluiu que a lista com os itens está 14,8% mais cara do que no ano passado. A alta foi liderada pela cebola, que teve aumento de 36,2% no período. Já a compra do quilo do bacalhau, que custava R$ 152, teve aumento de 12,37% e já é encontrado à venda por R$ 171. A recomendação é para que o consumidor pesquise bastante a variação de preços na hora da compra. E olha só, a espera por um visto de entrada nos Estados Unidos pode demorar até 18 meses. E esse é o maior tempo já registrado na história. O famoso sonho americano começa aqui. Essa é a portaria do Consulado-Geral dos Estados Unidos na Zona Sul de São Paulo. E durante o dia, o movimento não para. Todos com o mesmo objetivo: tirar o visto de entrada para os Estados Unidos, mas cada um com o seu próprio sonho. Turismo. A gente vai para Orlando, Flórida. Qual o objetivo da sua viagem? Passeio mesmo. Passeio, turismo. Onde você pretende ir? Para Disney. Miami, Orlando. Vou trabalhar numa empresa que eu trabalho no Brasil, nos Estados Unidos. Para onde você pretende ir? Para Orlando. Para Disney, para Orlando. Eu trabalhei em navio, é um visto de trabalho. Esse sonho nunca esteve tão demorado. É o que mostra um levantamento feito pelo escritório norte-americano de advocacia especializado em imigração. O tempo para conseguir um agendamento no consulado atingiu o maior patamar da história. Ao todo, são 5 consulados norte-americanos aqui no Brasil. Em Porto Alegre, a demora média de 11 meses. Em Recife, 13 meses. No Rio de Janeiro, 14. Em Brasília, 15. E em São Paulo, 18 meses. Isso significa que se um turista decidir entrar com o pedido de visto americano hoje em São Paulo, a estimativa é que só conseguirá fazer a entrevista consular em setembro de 2024. E na porta do consulado de São Paulo é preciso ter paciência, pois a espera é grande. Mais ou menos 6 meses. Eu acredito que demorou um pouco mais pela pandemia dessa vez, acho que mais de 6 meses. Meu marido é que organizou isso. Quando eu marquei a primeira vez, estava para abril do ano de 2024, isso que eu marquei o ano passado. Aí eu consegui remarcar para janeiro, aí semana passada eu achei para hoje. Mais de um ano. Esse visto dela está agendado faz quase um ano. Exatamente por essa fila, a embaixada está mobilizando algumas medidas para diminuir essa espera. Entre elas, a contratação de novos funcionários, tanto brasileiros quanto americanos, o aumento de dias e horas extras de trabalho e a abertura do consulado aos sábados. A meta é acelerar o processo de concessão do visto para as férias do meio do ano, quando o movimento cresce. E para ajudar quem precisa do visto com urgência, nós ouvimos uma especialista que deu algumas dicas. Uma delas é solicitar às autoridades consulares uma antecipação de agendamento justificada. As próprias autoridades consulares indicam uma série de situações em que se é admitido um pedido de antecipação para encaixe em agendas complementares que são abertas ou em função de desistência de outros agendamentos. Por exemplo, viagens comprovadamente de negócios, participação em congressos, em eventos com a inscrição previamente realizada pelo requerente, participação de uma viagem para uma comemoração em data significativa, por exemplo, bodas, batizado, aniversário, que seja relevante para a família, é possível que isso seja apresentado e é recebido como uma justificativa. E felizmente, para algumas pessoas, como a Júlia,
O sonho americano já está pertinho de virar realidade. E ela conta qual é o segredo. Sim, é que o segredo, na verdade, é você ficar dentro do site, sempre recarregando a página, que em algum momento vai aparecer uma data bem próxima. Então a gente conseguiu para semana que vem, sabe? Então foi bem rapidinho o processo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!